Boa noite, irmãos e irmãs, convidados. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia por mais essa oportunidade de nós compartilharmos mais um artigo do JAV. Nós estamos desfrutando do JAV 344 e o artigo que eu vou compartilhar com vocês é o Insondáveis Riquezas de Cristo. E o tema do artigo hoje é As 7 Maravilhas de Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para nós recebermos mais um pouco da palavra do Senhor, para nós sermos mais encorajados, mais cuidados, porque o que tem nos sustentado em todas as situações realmente é a palavra do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Então, esse título ele é muito sugestivo, porque nós sabemos que no mundo há as 7 maravilhas, né? As 7 construções mais belas. Então nós vemos que o homem ele tenta sempre fazer algo para se sentir bem, para ficar maravilhado. Então no mundo há essas 7 maravilhas, mas eu quero lembrar para vocês aqui em Lucas capítulo 21, versículo 6. Vamos ler aqui. Lucas capítulo 21, versículo 6, diz assim: Então disse Jesus, vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, o mundo contempla as 7 maravilhas construídas pelo homem, mas o Senhor já profetizou que dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, ou seja, essas construções, elas não ficarão de pé, elas serão derribadas, serão destruídas. Mas Cristo, como nós estamos falando sobre as insondáveis riquezas de Cristo, aqui nós vamos tocar em somente 7 maravilhas de Cristo. Se fosse para falar todas, a gente não teria nem tempo para falar de todas as maravilhas. O próprio apóstolo João falou que se fosse para ele escrever tudo o que o Senhor tinha feito, ele gastaria livros, e talvez não conseguisse descrever as insondáveis riquezas de Cristo. Mas aqui nós vamos tocar em somente 7 maravilhas de Cristo no livro de João, amém? No Evangelho de João, amém? Então, a primeira maravilha, vamos ler lá em João, capítulo 6, versículo 35. Senhor Jesus, aqui em João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, a primeira maravilha de Cristo é: eu sou o pão da vida. Cristo é o pão da vida. E o pão, nós sabemos que o pão ele é um alimento. Então, o próprio Senhor Jesus, ele tornou-se o pão da vida. Ele tornou-se o alimento para mim e para você. Ó Senhor Jesus! Então, como o pão da vida, ele quer nos alimentar, ele quer nos preencher, ele quer nos satisfazer. Todos os nutrientes que a nossa alma, que o nosso espírito necessitam, estão na pessoa de Jesus. Louvado seja o Senhor. O homem ele tem um vazio interior muito grande, ele quer preencher com muitas coisas. A alma do homem, ela tem um vazio enorme, que ele quer preencher essa alma, ele quer preencher o seu próprio espírito, mas é somente com Cristo que nós nos sentiremos satisfeitos e preenchidos. Aleluia! Porque é só Cristo que pode preencher o nosso interior. Então nós precisamos, provar Cristo, precisamos nos alimentar, saborear o que Cristo é. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Aqui Pedro fala sobre a bondade do Senhor. Diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então precisa ter a experiência. Olha só, já aconteceu comigo de eu ir na feira, eu vou comprar uma uva, olha, essa uva é bonita, então vou levar ela, eu tenho uma expectativa que ela está doce, mas ela está doce? Não, eu só vou saber que ela está doce quando eu chegar em casa, lavar ela direitinho e comer. Quando eu como ela, quando eu experimento ela, aí eu posso falar, ela está doce ou ela está mais azeda. Senhor Jesus, e aqui, para que o Senhor se torne, para que Ele me preencha, eu preciso experimentá-lo. Então, para que eu saiba que o Senhor, Ele realmente é bondoso, aqui o versículo fala, tendes a experiência de que o Senhor é bondoso.
E também vamos ler Salmos, capítulo 34, versículo 8. Aqui também é um versículo muito rico, que nos fala de provar o Senhor, amém? É Salmos, capítulo 34, versículo 8. Aqui diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Então você quer ter a certeza que o Senhor é bom? Você precisa provar e ver o Senhor. Você precisa tomá-lo como seu alimento, como o pão da vida, amém? Aleluia. Então a segunda maravilha está em João, capítulo 8, versículo 12. Senhor Jesus. Todas essas 7 maravilhas aqui, nós vamos ver que foi o próprio Senhor que se descreveu como esta maravilha, amém? Aqui no capítulo 8, versículo 12 de João. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, sem o Senhor, o homem ele vive numa densa escuridão, nas trevas mesmo. Então o homem ele não consegue enxergar nada de forma espiritual, ou até o que ele vê fisicamente, ele pode ver de uma forma tortuosa. A pessoa que segue um caminho, mas é um caminho escuro, ela vai se enveredar por caminhos tortuosos. Mas o homem que tem a luz do Senhor, ele anda por lugares calmos, tranquilos, e ali o Senhor caminha com ele, e ali ele é seguro, ali ele tem esperança, e ali ele vai no caminho correto, que agrada a Deus, que o faz bem, que o satisfaz, amém? Que o deixa alegre, porque o homem ele não foi criado para ser dono dos seus próprios caminhos. Eu preciso, ser guiado pelo Senhor. Por um lado, se eu não for guiado pelo Senhor, quem me guiará? Senhor Jesus. Então eu preciso do Senhor, que é luz para os meus caminhos, para que eu ande nessa terra de uma forma tranquila, cheia de paz, cheia de segurança. Podemos ler isso em Isaías, capítulo 59, versículo 8. Senhor Jesus, aqui diz assim: desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Então, quem anda na escuridão, quem anda sem Jesus, não conhece a paz, porque Ele é a luz, Ele é a luz para o nosso caminho. Louvado seja o Senhor. Eu e você precisamos permitir que o Senhor nos ilumine os nossos caminhos, ilumine o nosso casamento, a nossa casa, o nosso viver em todo momento. Louvado seja Deus, amém? Agora a terceira maravilha está em João capítulo 10. Senhor Jesus, versículo 7 ao 9, amém? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então a terceira maravilha de Cristo, Ele é a porta. Senhor Jesus, todas as vezes que nós nos achegamos ao Senhor, em arrependimento, em oração, invocando o nome dEle, o Senhor se abre para nós. Na verdade, é mutuamente, nós nos abrimos ao Senhor e Ele se torna conhecido de nós. E o Senhor se abre para que nós nos entremos na presença dEle, desfrutemos a presença dEle. Então o Senhor, Ele é a porta. Louvado seja o Senhor. E Ele é uma porta que não se fecha. Ainda que em algum momento do seu viver você ache que você não tem contato com o Senhor, você não está conseguindo tocar no Senhor, mas não é porque o Senhor fechou a porta, é porque eu e você não estamos na porta correta. Ele, como a porta, Ele sempre vai estar aberto para mim e para você. Se nós irmos com o coração puro, invocando o nome dEle, em arrependimento, o Senhor sempre estará aberto para receber a mim e a você. Amém? Vamos ler o capítulo 6, versículo 37. Olha o que o Senhor fala aqui. Em João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Está vendo, amado? O Senhor está aberto para você. Ele é uma porta aberta para receber você. Amém? O Senhor não te lançará fora em momento nenhum, independente do que você faça. Mas se você se voltar ao Senhor, Ele irá recebê-lo. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora vamos ler a quarta maravilha, que está em João capítulo 10, versículo 11. Ó Senhor Jesus, aleluia, são vários versículos, amados. O versículo 11 e o versículo 14, amém? Aqui diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Senhor Jesus, nós temos um pastor, amados. Nós não somos ovelhas desgarradas, mas nós temos um pastor que cuida de nós, que nos guia, que nos mostra o caminho correto, mesmo que nós sejamos fracos, indefesos, indecisos, mas o Senhor é que cuida de nós. O inimigo vem, tentando nos devorar, ali como o lobo quer devorar uma ovelha, quer pegar a ovelha, o inimigo está assim, tentando nos pegar. Qualquer brecha que eu e você dermos, o inimigo vai estar pronto para nos pegar. Senhor Jesus, mas aleluia que nós temos um bom pastor, é um bom pastor que dá vida pelas ovelhas, é um pastor que conhece as ovelhas e que as ovelhas conhecem o pastor. Você conhece o seu pastor, amado? Você sabe o que o Senhor é para você? Você desfruta do cuidado do Senhor? Você desfruta do aprisco a qual o Senhor te leva? Um lugar de paz, com alimento, com bebida, com tudo que você necessita? Para ter alegria, para ter paz? Desfrute desse pastor, amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora vamos desfrutar da quinta maravilha de Cristo, Senhor Jesus. João 11, versículo 25. Amém? Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o 26 também. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Amados, eu faço essa pergunta. Você crê nisto? Você crê que Cristo é a ressurreição e a vida? A morte já não é mais um problema para Cristo. E para aquele também que creu no Senhor, como a pergunta disse, você crê nisto? Então a morte também não é um problema para mim e para você. O Senhor venceu a morte na cruz. A morte não é mais para nós termos medo da morte, ficarmos aprisionados nesse mundo por causa da morte. Mas o Senhor é a ressurreição e Ele é a vida. Louvado seja o Senhor, Ele tem o poder da ressurreição. Então esse poder da ressurreição, Ele também está dentro de mim, Ele está dentro de você. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, que o recebeu como o Senhor, foi batizado, recebeu a vida de Deus para dentro de si, então essa pessoa também tem uma vida de ressurreição dentro dela. Amém? Você tem essa vida de ressurreição dentro de você? Você já creu no Senhor? Você já passou pelas águas? Então, amado, eu te falo, você precisa confessar, crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Você precisa invocar o nome do Senhor, você precisa receber Ele para dentro do seu coração, para dentro da sua casa, para dentro do seu viver, e aí sim você vai desfrutar dessa vida de ressurreição, que não teme a morte, que vence a morte, que vence qualquer situação. Ó Senhor Jesus, e quando nós dizemos a morte aqui, vence a morte, não é a questão da morte física. Eu creio que todos nós vamos voltar ao pó, porque isso também está na palavra, mas é a morte espiritual, é a morte da nossa alma. É isso que o Senhor quer salvar. O Senhor quer salvar o seu espírito e também quer salvar a sua alma. Senhor Jesus, amém? Então vamos para a sexta maravilha, que está em João 14, versículo 6, um versículo que todos nós conhecemos bastante. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Aleluia! Então, a sexta maravilha aqui é que Jesus, ele também é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Na verdade, Cristo, ele é o centro de todo o universo, ele é o centro de toda a criação. Ele é tudo para nós, amados. Mesmo que nós estejamos ali desfrutando somente de 7 das maravilhas que Cristo é, mas na verdade ele é tudo que eu e você precisamos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então vamos para a última maravilha, a 7ª maravilha. Está em João 15, versículo 5. Ó Senhor Jesus! Aqui diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a 7ª maravilha é que o Senhor, ele é a videira verdadeira. Ó Senhor Jesus, ele é a videira verdadeira. E você é um ramo do Senhor? Você já está enxertado nesta videira? Você desfruta da seiva que está nessa videira? Ó Senhor Jesus, porque é só assim, amados, que eu e você vamos dar frutos. Aqui fala que sem Ele nada podemos fazer. Eu e você sem Jesus, ou melhor, eu vou falar por mim, para te encorajar. Eu sem Jesus, eu nada posso fazer. Eu sem Jesus, eu não sou nada sem Ele. Ó Senhor Jesus, eu te encorajo a desfrutar do Senhor também desta forma. Todas essas coisas que os homens criam, que são maravilhas aos olhos deles, tudo isso será derrubado, cairá tudo, amado, tudo será abrasado. Por isso, nosso coração não pode estar nessas coisas terrenas, porque tudo será abrasado. Mas tudo que Cristo é eterno. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele também é a videira verdadeira. Ele é tudo que eu e você precisamos, tudo que nós necessitamos está na pessoa de Jesus. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Eu queria compartilhar, era isto com os irmãos, nós desfrutarmos dessas maravilhas, essas maravilhas eternas, que nunca serão desfeitas, e para que nós possamos voltar o coração ao que é eterno, a Cristo, porque todas as outras coisas serão abrasadas. Amém? Então eu quero orar por você, pela sua casa. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por esta palavra, por este artigo, porque o Senhor é maravilhoso demais para nós. Ó Senhor Jesus, aqui nós compartilhamos tão pouco do que o Senhor é, mas mesmo assim o Senhor pode nos preencher muito. Se nós tocarmos em cada uma dessas maravilhas, nós seremos preenchidos, Senhor, de paz, Senhor, de vida, Senhor, da Tua luz. Seremos cuidados porque o Senhor é a porta, porque o Senhor é o nosso pastor, porque o Senhor é a videira e nós somos os ramos, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, muito obrigado, porque nós não tememos mais a morte, porque o Senhor é a própria ressurreição. Louvado seja o Senhor, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que ouviu e assistiu essa mensagem, que o Senhor venha morar no coração dela, que o Senhor venha se tornar maravilhas aos olhos dessas pessoas, aos meus olhos, aos olhos dos irmãos. Senhor, nos leva a te contemplar mais, a amar mais o Senhor, amar a tua vontade, amar a tua igreja. Senhor, e aquele que ainda não teve uma experiência com o Senhor, que o Senhor venha se fazer presente na vida dele, que o Senhor venha dar essa oportunidade dele te experimentar como um pão diário, como um alimento diário. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, abençoe cada casa, cada família, em nome de Jesus. Aleluia. Então, amados, eu te peço que compartilhe esse vídeo, curta este vídeo, se inscreva no nosso canal, também ative o sininho para você receber notificação toda vez que um novo vídeo é publicado no canal, amém? E também compartilhe para cooperar conosco na propagação do Evangelho, amém? Nos vemos na próxima e que o Senhor te abençoe grandemente, aleluia, amém.